Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zé Silva por aqui, mais um vídeo para o canal. Pessoal, a gente já fez um vídeo fazendo manutenção nessa placa. A gente restaurou o funcionamento dela. E eu prometi para vocês que iria fazer um novo vídeo, fazendo alguns ajustes para a gente oscilar a tensão de saída, correto? Fazendo algumas mudanças nessa placa, de forma didática, para a gente aprender um pouco mais como que acontece o feedback do secundário para o primário da fonte. Como que acontece o controle de tensão do secundário, beleza? Pessoal, antes de mais nada, o que você tem que aprender que tudo começa, esse controle, esse feedback, tudo começa numa peça chamada TL431. Às vezes você vai pegar uma placa dessa aí, que ao invés de estar TL vai estar AZ, ou talvez até um outro nome, mas geralmente é TL, AZ 431. O que é esse TL431? Ele é um Zener ajustável, configurável, correto? A gente encontra no mercado aí Zener fixo, para uma tensão de 3.3, 5 volts, 9 volts, 18 e por aí vai. No caso aqui o TL, através de um par de resistores formando um divisor, a gente consegue configurar a tensão de referência dele, tá certo? O projetista ele faz a conta, ele analisa a tensão que ele quer na saída e faz a conta desses dois resistores, e aí ele determina a tensão que vai ter na saída através desses dois resistores, beleza? Essa peça que eu tô falando é esse carinha aqui, ó. Vou ver se eu consigo focar nele ali. É ele bem aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. 3 terminais, Até parece ali um BC, um transistor BC, mas não é. É o TL. Ele tem 3 terminais, o cátodo, o anodo e o pino de referência, beleza? E o que acontece, pessoal? Tudo depende desse cara aqui. É aqui que começa a jogada para se ter um controle da tensão da saída, do secundário, beleza? Eu vou dar uma explicadinha agora teórica, porque assim, se eu não fazer isso, vai ficar difícil de vocês compreender como que é feito esse controle, beleza? Então, pessoal, eu fiz esse desenho aqui, ó. Eu fiz esse desenho aqui, para vocês compreender. Aqui nós temos separado daqui para frente o secundário, aqui o primário, correto? Os terras não são os mesmos, O primário é um terra quente, E o terra secundário é outro. Pode ver que a simbologia são diferentes. Geralmente vocês vão pegar aí esquemas de fonte chaveada, diagrama, vai estar exatamente desse jeito. Talvez use um outro símbolo, mas vai estar diferente. O terra do primário para o terra do secundário, justamente porque não é o mesmo terra, beleza? Então o que acontece? Vamos focar aqui na nossa peça onde começa tudo, Que é o TL, ó. O TL está desenhado aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o símbolo do TL. Aqui, essa parte aqui, ó, que está aqui no círculo, é a parte do divisor de tensão, correto? Parte do divisor de tensão. E essa parte aqui, ó, eu desenhei exatamente a parte do secundário, exatamente do jeito que está lá. Já a parte do primário, eu fiz mais de forma simbólica, não está exatamente do jeito que está lá, só para vocês compreenderem. Mas assim, geralmente é dessa forma, beleza? O que acontece, pessoal? Nesse pino de referência do TL, tem que ter uma tensão fixa de 2,5 volts. Depois a gente vai medir ali, energizar a placa, e a gente vai medir. Em relação ao GND, aqui nesse pino tem que ter uma tensão de 2,5 volts. Por quê? Porque internamente ao TL, lá dentro tem um comparador. Nesse comparador, em um dos pinos da entrada dele, já tem uma tensão fixa de 2,5 volts. Então aqui tem que estar chegando uma tensão fixa também de 2,5 volts. Se essa tensão cai ou sobe, tende a cair ou tende a subir, alguma providência é tomada para sempre manter essa tensão aqui em 2,5 volts. E aí a gente vamos chegar lá, qual a providência que é tomada, para manter essa tensão sempre em 2,5 volts e manter a tensão que eu quero de saída fixa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui uma situação que está 2,5 volts aqui, ó, no pin de referência. E vamos supor
vamos supor que aqui na saída, né, da fonte, eu tenho lá duas cargas de 2 amperes, cada uma ligada, correto? 2 amperes. E de repente, o que acontece? Eu tiro uma das cargas. A tendência é que a tensão que está aqui, vamos supor que aqui tenha 12 volts, ó. Vamos supor que aqui tenha 12 volts, que é a tensão lá da fonte. A tendência é essa tensão de 12 volts tende a subir um pouco. Eu tirei carga da fonte, ela tende a subir um pouco. Daí o que acontece? Se ela sobe aqui, a tendência é que ela tende a subir também aqui no pin de referência do TL. Não vai ficar mais 2,5 volts, né? 2,5 volts. Vai ficar ali talvez 2,54, 2,55. Isso depende do tanto que subir a tensão lá. Beleza? Essa tensão aqui subindo, aí o comparador interno, o que ele faz, né? O circuito interno, nós vamos aprofundar no circuito interno, que seria uma aula só para isso. Mas o que acontece lá dentro? Como ele é um Zener, e lá dentro o circuito interno vai diminuir a resistência entre anodo e catodo do TL, correto? Então aqui eu estava uma resistência interna, automaticamente se a tensão aqui sobe, a tensão aqui subiu, o circuito interno diminui a resistência entre anodo e catodo. Ou seja, a corrente aqui vai aumentar, né? Diminuiu a resistência interna, a corrente aumenta. A corrente aumentando, aí que vem toda a jogada, né? Corrente aumentando, automaticamente o LED, essa corrente aqui, ó, que vai passar aqui entre anodo e catodo do TL, vai também passar pelo anodo e catodo do LED. O LED que está dentro do fotoacoplador, beleza? Essa corrente passando dentro do LED, automaticamente, internamente do fotoacoplador, vai aumentar o brilho, né? Vai aumentar a luz. Aumentando essa luz, automaticamente também acontece o quê? Esse fototransistor, né? Ele não tem base, a base dele ele é polarizado através de luz, internamente é o fotoacoplador. E essa base aqui, ó, recebendo mais luz, a resistência aqui entre emissor e coletor desse fototransistor diminui. Diminuindo, ele vai puxar mais o coletor para GND, correto? Ó, diminuindo, automaticamente aqui é como se estivesse criando um caminho melhor entre emissor e coletor. Estou diminuindo a resistência interna desse cara aqui. E tende a puxar aqui o coletor, né, para GND. Chegando aqui, pessoal, ó. Chegando aqui, esse pino aqui, ó. Esse pino aqui já é do C-Drive, certo? O pino do C-Drive geralmente vai estar lá o feedback, no caso FB, ou um comp. É o mesmo pino, beleza? Vai ter C-Drive que vai ter FB, outros vai ter comp, mas é o mesmo pino. Esse pino, quando ele é jogado mais a GND, né, mais ao terra, internamente dele acontece o seguinte: a saída vai diminuir o duty cycle, né? A modulação da fonte não é por largura de pulso, então internamente esse C-Drive diminui a largura do pulso, que vai manter o MOSFET ligado. O que acontece? Vamos desenhar aqui rapidinho. Vamos falar que eu estava assim, ó. Uma largura de pulso mais ou menos 50% no duty cycle. Beleza? Vamos falar que eu estava assim. Se a tensão no secundário subiu, e essa informação chegou aqui no C-Drive, através do TL, fotoacoplador, o que acontece? Ele vai diminuir a largura do pulso. Vamos falar que ele vai ficar agora aqui mais tempo desligado. Vai subir, vai diminuir a largura do pulso. Mais tempo desligado, largura do pulso. Tá vendo? Vocês percebem que esses pulsos aqui, ó, de ligado, o duty cycle, já diminuiu em relação àquele. Se continuar subindo, esses pulsos vai, ó, diminuindo de largura também, ó. Os pulsos do ligado, certo? Vai diminuir sempre de largura. E se a tensão cai, é o inverso. Por quê? Essa largura de pulso vai determinar o tempo que o MOSFET, aqui, ó, vai ficar ligado, correto? O MOSFET ficando ligado por maior tempo, a energia acumulada aqui no primário do transformador chope vai ser maior. O campo magnético vai se expandir mais. À medida que o MOSFET é desligado, que esse campo ele é retraído para dentro, né? Colapsa e ele é retraído para dentro, automaticamente é induzida uma tensão no secundário, correto? Se eu tenho um campo maior, a tensão induzida no secundário é maior.
Se eu tenho um campo menor, a tensão induzida no secundário é menor. Então, por que o C-drive diminui esse duty cycle, diminui ali o pulso, a largura do pulso? Ele vai diminuir a largura do pulso, o MOSFET vai passar menos tempo ligado, vai acumular menos tensão aqui, menos campo magnético, perdão, aqui no primário do transformador choke, e automaticamente menos tensão vai ser induzida no secundário, correto? E aí a tensão aqui no barramento do secundário, né, vai ser, aqui passa pelo um diodo de comutação rápida, vai ser menor. A tensão aqui vai ser menor. A tensão sendo menor, né, como aqui é um divisor de tensão, aqui tende a cair antes, né, no início do exemplo, a tensão aqui, vamos falar que tinha subido para 2,54. Se foi corrigida a tensão aqui, né, ela tinha subido para cima de 12. E foi corrigida essa tensão, aqui também vai ser corrigido para 2,5. Pronto, tá tudo normal. Se tiver 2,5, vai continuar a largura de pulso aqui, ciclando para manter, chaveando para manter, beleza? Agora, tudo isso que eu falei aqui, pessoal, ele acontece muito, mas muito rápido, beleza? Eu tô falando aqui, parece que é um negócio que é demorado, mas não é. Tipo assim, milésimo de segundo tá sendo feito essas análises e sempre corrigindo, sabe? A todo momento. É muito, mas muito rápido mesmo, beleza? E se acontece o inverso, né? Tem uma carga ligada na saída e eu tô falando carga ligada na saída, mas também a tensão de entrada pode influenciar, beleza? Mas assim, para a gente ter um exemplo mais claro, vamos falar que agora eu fiz o contrário. Aumentei a carga na saída. Se eu aumentar a carga na saída, momentaneamente, muito rápido, essa tensão aqui, ó, no barramento aqui secundário, vai cair. Essa tensão caindo, acontece a mesma coisa. Aqui agora, no V de referência aqui do TL, vai cair. Ele tende, na verdade ele não cai porque é muito rápido, mas ele tende a cair. Quando ele tende a cair, já é corrigido, correto? Ele tende a cair aqui do valor de 2,5 volts, ele tende a cair automaticamente. O que acontece? O circuito interno de TL, agora é tudo o inverso. Ele aumenta a resistência, diminui o fluxo de corrente, que vai estar passando aqui, ó, pelo resistor, o LED do fotocoplador e o TL. Diminui essa corrente, diminuindo a corrente, diminui aqui o brilho. Diminuindo o brilho, eu diminuo a polarização desse transistor. Diminuindo a polarização, esse terminal aqui, o coletor dele, que antes estava mais ao GND, mais ao terra, ele fica um pouco mais positivo. Ficando um pouco mais positivo, o C-drive agora faz o inverso. Ele vai aumentar, né? Ele vai aumentar o duty cycle, vai aumentar a largura do pulso para manter mais tempo o MOSFET ligado, aumentar o campo magnético aqui no transformador e, consequentemente, uma maior tensão induzida no secundário, recuperando a tensão de saída. Beleza? A teoria é assim, parece um pouco complexa, né? Mas se vocês aí ver o vídeo uma vez, duas vezes, com certeza vocês vão entender. É de extrema importância que entenda, porque assim, se não entender, fica difícil, né? Você resolver um problema aí de flutuação de tensão que está instável, né? Esse conhecimento é necessário para você corrigir esse tipo de problema numa fonte chaveada, beleza? Tudo começa aqui no TL. Então, agora a gente vai para a prática. Já a teoria tá explicada. Qualquer dúvida depois você deixa no comentário. E eu já ia me esquecendo, né? Falar em comentário. Se inscreva no canal, deixa aquele like aí, beleza, pessoal? É isso aí, ajuda o canal. A gente sempre procura passar aqui conteúdos que talvez você só encontre aí em cursos pagos, né? Mas assim, a gente não tem segredo. O que a gente sabe, a gente procura compartilhar, beleza? Então vamos para a prática agora, né? Fazer alguns testes ali e fazer algumas alterações na placa para a gente realmente ver essa tensão de saída oscilando de um valor, né, até um determinado valor suportado pelo capacitor de saída. Pessoal, como eu falei para vocês, ó, a tensão em relação, né, do pino de referência do TL em relação ao GND é em torno de 2,5 volts, beleza? Essa é a tensão padrão de trabalho do TL. Eu vou medir ali, ó, vou encostar bem com cuidado ali. Olha lá, ó. 2,46, 2,47. O multímetro tem ali a sua diferença, né? Isso é normal, mas assim, é 2,5 volts a tensão nominal, beleza? Tá ali, ó, 2,47.
Pessoal, tá feito aqui o ajuste. O que que eu fiz aqui, ó? O que que eu fiz? Eu levantei os dois resistores ali, ó, o R13 e o R15. Ali faz parte do circuito divisor. Se a gente voltar aqui na folha, tá o R13 e o R15 aí, ó. Eles estão ligados ali em paralelo os dois. Paralelo. É um resistor de 82K, o outro de 4K7, né? 4.700 ohms, que o resistor equivalente é 3.73. Eu só alterei eles dois. Se eu quiser uma tensão menor, mais estável, eu também deveria alterar esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. O R12. Aqui eu vou conseguir subir, né? A tensão mais fácil, baixar. Eu já não vou conseguir uma estabilidade muito legal ali. Para eu conseguir uma estabilidade mais legal, eu teria que alterar esse cara aqui, ó. O R12. Esse R11 aqui, pessoal, aqui é para o controle da corrente máxima tanto do fotoacoplador do LED quanto do TL, né? 100 mA é a corrente máxima exportada pelo TL. Tem que ter algo para limitar, senão queima, beleza? E o que que eu fiz ali? Eu levantei os dois resistores, né? O R13 e o R15, e soldei no lugar deles um potenciômetro de 10K. Tá aqui o potenciômetro 10K. E em série, eu vou mostrar certinho para vocês entenderem o que eu fiz, ó. Tá vendo? Ó, em série eu coloquei um resistor de 2K, porque assim, ó, se eu puxar para GND totalmente ali o pino de referência, a tendência da tensão vai ser passar dos 25 volts, suportado aqui pelo capacitor de saída, e provavelmente ele vai explodir. Então eu já coloquei aquele resistor ali para não ir totalmente para GND, aí a tensão ia subir muito, porque é assim que funciona, né? Como essa tensão aqui, ó, tem que manter em 2,5, se eu for diminuindo essas resistências aqui, ó, R15 e R13, que é o que eu vou fazer ali, automaticamente eu estou colocando esse pino aqui para GND, né? O pino VRF, né? Para GND. E eu estou diminuindo a tensão dele. Se eu estiver diminuindo, automaticamente a fonte entende que a tensão está caindo e ela vai aumentar a tensão, correto? A tensão lá ela entende que a tensão nos barramentos de saída está baixo, né? Que a tensão aqui caiu, ó, no VRF, e ela começa a aumentar o duty cycle lá para aumentar a tensão de saída. Isso vai ultrapassar com certeza a tensão ali do capacitor de saída e vai estourar. Então eu coloquei esse resistor aqui, ó, justamente para isso. Um resistor de 2.1K para garantir que eu não vou trazer o potenciômetro para 0 ohms, né? O potenciômetro é um resistor variável. Quem está começando na eletrônica aí talvez não saiba, mas é um resistor variável, né? À medida que eu mexo o cursor ali, eu estou alterando a resistência entre os extremos e o pino central. Depende de qual dos extremos eu estou pegando a referência, beleza? Aqui embaixo da placa, ó. Aqui embaixo da placa, eu soldei aqui. Levantei a resistência e eu soldei aqui onde estava soldada a resistência, né? No pino VRF e no pino e no GND. É o que está ali no desenho, tá certo? Aqui, ó. Eu soldei o potenciômetro aqui, ó. Entre o VRF, nesse lugar aqui, e o GND do secundário, beleza? Então vamos lá para a prática. Alimentar a fonte ali. Eu vou conseguir uma estabilidade maior para subir essa tensão. Para descer, como eu falei, eu teria que alterar o outro resistor. Mas aqui o interessante é vocês entenderem e aprender. Dá para vocês fazerem um teste na bancada também aí. Aí, acho que dá para focar, dá para ver aí. Vou alimentar ali e a gente vai alterar o potenciômetro e ver a tensão. 11.6, 9... A partir desse ponto aqui, se for baixar mais, provavelmente ela vai começar a oscilar, quer ver, ó? Ó, vou bem devagarinho. Se eu tivesse um potenciômetro... Aí, começou a oscilar. Se eu tivesse um potenciômetro também ali, de uma escala maior, ficava melhor, mais fiel, ó. 11.3, ainda tá estável, 11.2, 11.1, 11, ó, bem devagarinho, ó, 10.9, 10.8, 10.7, aí já começou a oscilar.
Agora vamos para cima, para eu ver até onde eu vai levar ali. Eu vou levar ali até uns 17 volts. Ó. Aqui agora eu estou diminuindo a resistência. Ó. Ó, 13. Você sabe que essa fonte era 12 volts. Já vai em 14, 15, 16, 17. Pronto, até aí dá para ir mais, mas devido ao capacitor de saída é para 25, eu não vou levar muito não. Olha aí, pessoal, tá vendo? 18 volts, eu consigo até mais aqui. Vou baixar de novo, ó, com o potenciômetro. Baixei. Então, vou deixar nos 12 ali. Então, o que eu sugiro para vocês, pessoal? Vocês querem, para fim didático, é isso aqui. Para fim prático, vocês deveriam acompanhar um pouco mais, tipo assim, temperatura de componentes, né? Para fins práticos, precisa ter um pouco mais de cuidado. E o que eu sugiro? Se vocês querem levar essa atenção um pouco, para fazer algum tipo de função que, no caso, a tensão da fonte não dá, tem a conta que dá para fazer dos resistores do TL. Mas aqui nesse caso, se eu quisesse, por exemplo, uma tensão aqui de 15 volts, ó, o que eu faria aqui se eu não sei fazer a conta? Eu regularia ali os 15 volts, tirar ali, vou segurar ali os 15 volts, né? Ó, 15 volts. Pronto. Aí eu ia tirar ali agora o potenciômetro, ia medir o valor ohmico que está entre as duas pontinhas ali, o fio vermelho e o fio branco, entre esses dois fios aqui, ó. Ia ver a resistência que estava ali e ia só dar uma resistência do mesmo valor ali. Pronto, a fonte ia estabilizar em 15 volts. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deu para vocês entenderem perfeitamente como que faz, como que é feito esse feedback da fonte. Aqui eu acho que praticamente sana quase todas as dúvidas, e que se alguém quiser fazer em bancada aí para teste didático, dá para fazer sossegado. Prático eu nunca fiz, tem que ser sincero, mas assim, didático a gente faz para aprender mesmo, ter noção do que está fazendo numa fonte chaveada. Beleza? Valeu, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like aí, deixa um comentário, né? Gostou do vídeo, deixa um gostei, não gostou, deixa um não gostei também, tudo certo. Beleza, pessoal? É isso aí, até a próxima.